Olá, o objetivo desse conjunto de vídeos que nós iniciamos agora é podermos criar uma aplicação usando o Django REST Framework e como poder fazer então as melhores práticas, ou menos as práticas que eu utilizo para desenvolver alguma aplicação, né, e fornecer para o usuário uma API REST para poder ser utilizada para desenvolver algum tipo de ferramenta de front-end. Então, neste caso, nós faremos aqui nesse conjunto de vídeos a parte de back-end de uma aplicação usando o Django com o Django REST Framework, né? Que é uma biblioteca então, que nós utilizamos para poder fazer melhor a geração desses dados. Nesse primeiro momento, nós vamos montar o nosso cenário, o nosso ambiente, para que a gente possa bem trabalhar então. Eu criei aqui uma pasta chamada back-end, e eu vou então abrir essa pasta com o Visual Studio Code, né? Então, com o Visual Studio Code, eu vou mostrar aqui para vocês que nós vamos trabalhar então sempre com o Visual Studio Code nas nossos vídeos. E eu vou utilizar para o Visual Studio Code algumas bibliotecas que eu acho importante. Você pode vir aqui na parte de bibliotecas e ver as bibliotecas instaladas, né? Eu tenho aqui instalado agora a biblioteca do Docker, do GitLens, do Python, do SQLite, e vai ser importante para esse início aqui, para que nós possamos trabalhar. Essas são as primeiras bibliotecas que nós utilizaremos aqui. Para utilizar tanto o Docker como o SQLite, é importante que você tenha o SQLite instalado na sua máquina, o Docker instalado na máquina e também o Docker Compose. Para usar o Python, você precisa de alguma forma o Python instalado na máquina, e o GitLens também você precisa do Git já instalado na máquina. Esse cenário tá montado. Uma hora que nós temos esse ambiente feito, o que eu farei? Vou abrir um terminal, aqui em novo terminal, em cima, e aqui eu vou então criar um ambiente Python com a parte Python para que eu possa desenvolver as minhas atividades. Eu vou usar o comando poitry-init, então eu também tenho que ter o poitry já instalado na máquina. E eu vou deixar depois aqui anotado alguns endereços com outros vídeos que eu já fiz ensinando a instalar essas ferramentas, né? O poitry e outras ferramentas no seu computador. Então eu coloco o poitry-init, posso responder aqui o nome dos meus projetos, né? Vou chamar esse projeto aqui de back-end, pode ser, a versão, a descrição, né? Então pode ser tudo padrão aqui a resposta, né? E eu não vou querer adicionar nenhuma dependência adicional e criei esse projeto poitry aqui, né? Uma hora que isso está feito, eu posso vir aqui e executar o comando poitry install. Poitry install, ele está criando uma virtual env para mim chamada backend BIQED, né? Então com esse código aqui, ele criou uma virtual env nesse endereço da minha máquina e que ela vai utilizar, eu sempre posso utilizá-la. Se eu executar o comando poitry shell, então eu abro essa backend. A partir de agora, eu sempre trabalharei aqui dentro desse ambiente virtual, né? Quando eu sair daqui, então, eu saio desse ambiente virtual. Se eu der um exit, eu vou sair desse ambiente virtual que foi acabado de criar. E aqui eu vou instalar, então, os pacotes. Eu vou dar um poitry add Django REST Framework, né? Eu vou utilizar Django REST Framework. E também vou utilizar para fazer a autenticação o Django REST Framework -simple JWT. Então, esses 3 pacotes eu vou precisar instalar. Ele já baixa o pacote e cria aqui um ambiente para mim. E depois eu vou usar para modo de desenvolvimento 2 ferramentas nesse primeiro momento. A Flake 8 e a Black. Para poder, na hora que salvar um arquivo, ele já poder formatar. E também para poder verificar se tem alguma variável que eu declarei e não utilizei. Ou de alguma coisa que não está seguindo boas práticas de programação. Então eu vou dar um poitry add --dev Flake 8 e o Black. Então, esses são as 2 bibliotecas que eu utilizarei aqui para essa parte. Depois de instalado, se ele vai baixar os pacotes e vai instalar, nós vamos criar então a nossa aplicação Django, que eu vou chamar ela de back-end. A pasta que eu já criei é uma pasta back-end, né? Porque depois eu posso fazer no mesmo projeto uma pasta para front-end. Então aqui eu vou colocar o comando Django admin. Esse comando tem aqui porque eu adicionei o Django no ambiente, né? Nesse ambiente virtual. Django admin start project e vou chamar o projeto de back-end. E depois eu vou colocar um espaço ponto aqui na linha de comando. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, um espaço ponto, né? Para que esse back-end seja gerado, já que o manager vai ficar aqui mesmo nessa pasta raiz
do meu projeto, né? O manage.py, e depois as aplicações vão ficar dentro de uma pasta back-end que ele vai criar. Então, foi criado o projeto aqui com o Django preparado para poder executar. E depois disso eu vou criar minha primeira aplicação, né? Meu primeiro app, e eu vou chamar esse meu primeiro app de Core. Então eu vou vir aqui e vou criar uma nova pasta, vou chamar ela de Core, e vou criar o meu primeiro app aqui dentro dessa pasta Core. Então eu vou colocar um /manage ou Python manage start app, vou chamar ele de Core, e o diretório em que vai ficar armazenada, a pasta que ele vai ficar armazenada é o core, backend Core. Eu tenho que tirar essa última barra que fica aqui ao final, não posso ter ela, então eu vou tirar essa barra fora, né? Então fica só o core aqui e eu vou então criar esse meu projeto. Já foi criado o app aqui dentro. Depois disso eu vou fazer algumas configurações então no meu settings. Primeira configuração, posso apagar aqui essa parte inicial de comentários, né? Primeira configuração que eu vou fazer é que no meu Steady Apps eu preciso utilizar aqui o REST Framework. REST Framework é a minha primeira aplicação que eu estou adicionando. E também a aplicação que eu acabei de criar, que foi a aplicação Backend Core. Essa aplicação também precisa ser adicionada para poder ser referenciada pelo usuário, pela aplicação. Então aqui eu vou colocar a backend.core. Ele vai seguir sempre essa estrutura de diretórios, né? Backend Core. Então, essa é a primeira configuração que eu preciso ter no meu sistema. Eu preciso configurar o Django REST Framework, e né, o REST Framework, que é com underline aqui, e a parte do Backend Core. Eu também quero configurar, eu vou fazer lá no final da minha pasta, a parte da configuração do REST Framework, né? Então, eu vou colocar aqui uma variável chamada REST Framework. E eu preciso para o REST Framework configurar algumas coisas para que funcione a autenticação do Simple JWT. Então, eu preciso disso. Então, eu vou precisar aqui, o que eu vou fazer neste caso, eu vou abrir um ambiente, um navegador, trazer ele para cá, e vou procurar aqui, ó, Django REST Framework JWT, que é o que eu estou utilizando, né? O Simple JWT. Esse Django REST Framework, eu venho na documentação dele, e na própria documentação ele vai me dar algumas dicas. Eu vou olhar aqui, olhar a documentação completa, algumas dicas então para a configuração do meu ambiente, configuração básica, né? Aqui em Settings, né? Minhas configurações básicas que eu preciso ter para poder fazer a instalação, né? Então, em Getting Started, ó, eu instalei o pacote e eu preciso ter essa linha aqui, ó, Default Authentication Class, no meu módulo do REST Framework. Eu vou precisar de mais algumas depois, mas neste momento é isso que nós vamos fazer. Então, eu vou voltar nesse cenário e vou colocar esta informação aqui que eu preciso tê-la, certo? Eu apago esses 3 pontos aqui. Um outro pacote que eu vou utilizar, e eu preciso. Então aqui ele está perguntando qual formatador que eu quero utilizar, eu vou dizer que eu quero usar o Black. E o linter que eu quero utilizar, ele está perguntando aqui, o VS Code está perguntando para mim, o linter eu quero dizer que eu quero usar o Flake. Então ele já está utilizando o Flake também como linter, né? Na hora que eu salvar, ele vai configurar para mim. E outra ferramenta que eu preciso utilizar é a ferramenta chamada DRF Espetacular, que é nós utilizamos ela para poder gerar